Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma conversa com o especialista da Fundação Advani. Eu sou a Erika Zelini e o nosso tema de hoje, eu tenho certeza que é muito especial para todo mundo que está aqui assistindo. Todo mundo passa por esse tipo de situação, de chegar num ambiente novo de trabalho e se sentir um pouco perdido, um pouco desorientado, sem saber exatamente como lidar com aquele frio na barriga. Sempre tem muitos desafios, às vezes a gente paga mico mesmo, e é assim que a vida acontece. Então, a conversa de hoje, a gente vai falar um pouco sobre cultura organizacional nos termos de como que a gente se adapta num novo emprego. E a nossa convidada é a Paula. Então, Paula, quero te chamar aqui para se apresentar e para começar o tema de hoje, que eu tenho certeza que o pessoal tem muitas dúvidas. E aí, lembrando, pessoal, vocês podem e devem fazer muitos comentários aqui no chat com a gente. Deixa suas perguntas aqui no chat. E aí, ao longo da nossa conversa, eu vou passando elas todas aqui para Paula. Então, a ideia é que de fato seja uma conversa. Então, pessoal, fiquem à vontade para usar o nosso chat. Paula, muito bem-vinda. Quer se apresentar para o pessoal? Vou me apresentar, mas eu vou me apresentar com a apresentação, tá? Sem problema, Mas então antes, vamos começar. eu queria mostrar um pouquinho, falar para eles que eu quero que eles participem muito, mesmo que esteja por escrito, já que a gente não pode ver a carinha de todo mundo, né, Erika? Pelo menos que eles escrevam bastante, tirem todas as dúvidas. Eu não tenho problema nenhum em ser interrompida, tá? Mas eu vou me apresentar mostrando um pouquinho de alguns aspectos que vão ser importantes depois da nossa análise, tá? Para a gente poder analisar como é que a gente faz para se adaptar melhor ou não numa empresa, tá? Porque às vezes é não mesmo, não tenho nada a ver com ela, vou embora, né? Às vezes sim, mas como eu sei a diferença, né? Então eu vou projetar de novo para a gente poder começar direitinho a apresentação, tá? Mas é que eu queria ver vocês ficar um pouquinho maior. Estou aqui indignada. Então vamos lá. Ó, quem sou eu? Eu sou uma nascida de uma família bem brasileira. Meu pai é nordestino, minha mãe é descendente de italiano. Então eu brinco que eu nasci com um rolo de macarrão na mão e uma peixeira na outra. Então eu sou bem brava. Tenho dois irmãos, então eu nasci no meio de dois homens que eu tinha que brincar com eles. Então ou eu brincava, ou eu ficava na torre ou eu descia para brincar com eles. Então resolvi brincar. A minha adolescência, eu sempre tive muito problema em escolher o que, que eu ia fazer. Então, eu comecei pedagogia, queria arquitetura, cada hora eu queria uma coisa. E no final, acabei fazendo física e no fim, acabei fazendo psicologia, tá? Então, eu comecei um monte de coisa, não terminei um monte, mas no final, acabei ficando na psico, que tinha mais a ver comigo. Na minha vida corporativa, eu trabalhei durante 16 anos na companhia de talentos e no grupo DM, trabalhando com carreira. Depois eu fui diretora de RH, passei uma temporada como diretora de RH e também trabalhei no grupo Vagas, na gestão horizontal, que era um trabalho bem interessante, né? Porque não tinha muita hierarquia, era quase todo mundo igual e aí a gente decidia tudo junto. E também fui empreendedora, né? Durante 3 anos eu tive uma papelaria personalizada e durante 5 anos eu também tive um site de Papai Noel online, que esse eu ainda tenho. Tá? E atualmente estou na Iner. Então, assim, por que, que tudo isso é importante? É importante a gente saber quem a gente é, o que, que a gente gosta, para onde a gente vai, para a gente saber se os lugares fazem sentido ou não para a gente. Então, por que, que eu vou me adaptar num lugar que tem sentido comigo ou não? E é sobre isso que nós vamos falar. Quais são os mundos, quais são as realidades, o que, que existe, né, nesse mercado e como que a gente analisa a cultura das empresas para saber se ela tem a ver com a gente ou não, né? Que mundos são esses? Que espaços são esses? Né? A gente pensa muito, a gente vai muito pelo que sai na mídia, né? O que sai por aí, o que os amigos falam, o que sai na internet, mas nem sempre a gente faz a conexão conosco mesmo. Só que para a gente começar a falar sobre se eu vou me adaptar ou não, vamos lembrar quais são as nossas principais adaptações? E a nossa primeira grande adaptação foi quando a gente nasceu. A gente estava quentinho, sossegadinho lá dentro da barriga da nossa mãe. Todo mundo nasceu de uma barriga, né? Ninguém nasceu de chocadeira. Então, seja quem for alguém, você estava lá dentro e teve que sair. E essa foi a nossa grande adaptação no mundo, tá? A nossa primeira grande adaptação.
onde a gente tem que aprender a respirar, onde a gente tem que aprender a comer, a gente tem que praticamente aprender tudo. Tá? E é um processo devagar, não é um processo que dá. No primeiro dia você já está dando leite para a criança, leite de vaca, né? Não leite da mãe, ou está introduzindo comida. Tem todo um processo para a construção disso. E a nossa segunda grande adaptação, opa, peraí que eu fui para trás, foi na escola. Se vocês lembrarem lá atrás, às vezes a gente esquece, né? Todo mundo, hoje em dia, ou lá atrás, você tinha uma semana de adaptação. Você estava em casa brincando com seus irmãos, brincando com os amigos, brincando com quem tivesse, ou até brincando sozinho. Você começa a ir para a creche ou para a escola. Todo ano, no começo do semestre, tem uma semaninha, 2 semanas de adaptação, onde a criança vai ficando uns dias, né, fica 1 hora, 2 horas, tem dias que a mãe fica lá, ou a mãe, o responsável, fica junto, para a criança ir se adaptando a essa nova situação, a introdução desse novo mundo, para ela ir se acostumando, se acostumou, e aí ela sai. A gente esquece que a gente precisa disso. E aí, cada um, nessa época da escola, fez de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu fui com um dos meus irmãos, o meu irmão do meio, que ele não queria ir para a escola. Então, ele não foi no ano anterior, como a minha mãe estava grávida, ele acabou não indo, e ele foi comigo. Então, eu acabei levando meu irmão junto, catava a mãozinha dele e ia, vamos, irmão, né? E levava ele comigo. Então, eu não lembro, não tenho nenhuma recordação sobre dificuldade de adaptação na escola, ainda mais porque eu estava com meu irmão, tá? Então, como é que a gente lembra dessa fase, né? Como é que a gente percebe esses primeiros dias, esses primeiros momentos de adaptação na escola? É a mesma coisa quando a gente está entrando num mundo novo. Só que a gente esquece disso. E mundo novo, ele requer uma série de. Você não ficava em casa o dia inteiro sentado numa cadeirinha, certo? Hoje na escola, nem todas as escolas você fica o dia inteiro sentado, mas você tem que se adaptar a isso. E é a mesma coisa aos novos trabalhos, tá? A única diferença é que na escola você se adapta para ficar quase 20 anos, né? Que é o tempo que você fica. O máximo que você vai fazer é mudar de escola ou para outra, que tem outros elementos, tá? Mas na verdade o conceito escolar você vai estar lá. E aí qual é a outra grande mudança que a gente tem, né? É quando a gente entra realmente no mundo do trabalho, que a gente vai escolher qual trabalho que a gente vai. E ainda nem entram ainda. Alguns entram em cursos profissionalizantes, alguns entram em faculdades, alguns simplesmente entram no trabalho, termina o colegial, já vai para o mercado de trabalho, seja ele qual for. Então, assim, essa entrada, só que ela não tem um padrão, ela não tem uma formatação como a gente já tem no nosso imaginário, como é uma escola. Todo mundo tem no seu imaginário a escola. No trabalho, não. Eu posso, se a gente pegar cada figura dessa, ela tem um desenho diferente e um contexto diferente. E aí que eu acho interessante a gente começar a pensar. Como é que a gente escolhe esses lugares? Como é que a gente sai do lugar onde a gente estava, que era na escola, para escolher isso? Geralmente, o que a gente faz? Eu penso no que eu quero fazer. Ou nem pensa, vai. Né? O que você quer fazer? Você pensa só na ação. Vou dirigir, vou trabalhar no laboratório, que eu quero fazer misturas ou inventar coisas. Eu vou trabalhar numa empresa, eu vou estudar finanças, números. Você vai olhar o que você gosta de fazer e o que você gosta de pensar, tá? Só que não é só isso que a gente olha, né? A gente olha muito mais coisas e muitos outros elementos, né? Então, o que a gente pode olhar depois disso? A cultura e o ambiente. E o que é a cultura e o ambiente? Né? O que a gente está olhando? A gente vai olhar a cultura, ela está muito ligada a comportamentos, a jeitos de fazer. Então, por exemplo, você tá na minha família, como eu falei, metade italiana, metade nordestina. É uma família barulhenta, certo? Né? Uma família animada. A família sempre tinha muita gente, sempre muita conversa, sempre muito movimento.
Mas eu tenho um vizinho que eles são de umas famílias mais quietinhas, pouca gente, gostam de silêncio, não sei nem de onde eles são, mas eles têm esse movimento, esse comportamento, tá? Que é a cultura deles. Então, a nossa cultura é barulhenta, meus hábitos, meu jeito de fazer, e o jeito deles fazerem é mais silencioso, mais centrado. É bom? É ruim? Não sei, tá? Mas são jeitos diferentes de serem feitos. Então, quais são os elementos e aspectos de uma cultura que eu tenho que olhar para saber se faz sentido para mim ou não, tá? A primeira coisa que a gente tem que ver é o momento de história. Isso aqui eu não consigo mudar, certo? Não posso voltar no tempo e nascer em 100 anos atrás. É o momento que eu tenho uma realidade de vida, estou nascendo no mundo que tem IA, eu estou vivendo no mundo que tem IA, que é hoje. Né? Talvez o meu pai, que trabalhou muitos anos, ele não tinha isso no momento de história dele. Então, que momento de vida, de história é essa e o que ele exige isso das empresas de uma forma geral? Os produtos. Quando a gente olha uma empresa ou um lugar de trabalho, tem um produto ou um serviço. Isso determina coisas, tá? Que eu tenho que olhar. Ele vai determinar uma forma de processo, uma forma de trabalhar. Uma coisa é eu entregar um medicamento e a outra coisa é eu desenvolver um iFood, por exemplo. Eu desenvolver um sistema. São processos completamente diferentes. Como é que isso determina no dia a dia? O tamanho da empresa. Se eu trabalho numa empresa completamente global, né? Ou como é que funciona isso? Né? Numa empresa global que tem muitas unidades, eu tenho muito mais processos, muito mais coisas. Né? Se eu trabalho numa empresa pequenininha que eu vou falar com o dono, eu vou ali tem uma outra dinâmica. O que eu gosto mais? Nacionalidade. Dependendo da nacionalidade, tem um estilo de gestão. Né? E esse estilo de gestão vai determinar uma série de coisas. E a personalidade do dono. Então, a gente vai passar por isso um pouco mais profundo, um pouco mais detalhado, para a gente entender um pouco melhor. E aí eu ia pedir para vocês irem anotando o que vocês gostam, o que é fácil, o que é difícil, para no final vocês me perguntarem, putz, Paulo, estou numa empresa que eu tenho dificuldade disso, como é que eu faço? Né? E a gente poder bater um papo em cima disso, tá bom? Então vamos lá. Quando a gente pensa nos dias de hoje, né, no contexto que a gente está vivendo, contexto global, de momento de história, o que a gente pode olhar? A gente pode olhar o foco da organização, qual que é o foco daquele momento, como é que a organização funciona, se existe mudanças ou não, qual é o foco de olhar para as pessoas, como o cliente entra e como funciona o mercado, tá? Se a gente olhar na época da industrialização, qual que era o foco principal naquele momento? Era manter a qualidade, era o produto, certo? Né? Como é que as empresas eram organizadas, né? Altamente hierarquizadas. Mudanças não existia quase, era sempre coelho, era das 8 às 6, das 8 às 10, seja lá de onde for o tempo, mas era sempre a mesma coisa. As mudanças eram muito devagares. E as pessoas eram valorizadas pelo quê? Pelo operacional, tá? Isso era bem forte na época da industrialização. E os clientes que faziam, é o que eu tenho, é o que eu tenho. Eu tenho essa garrafa que eu vou ter. Não existe querer outra garrafa, né? Não existia buscar, era o que tinha. Você submete realmente ao que existia na época, tá? Depois a gente passou por uma era da informação, onde o conhecimento era a coisa mais importante. Então, o foco deixa de ser o produto e passa a ser o que eu sei, como é, como funciona. Eu começo a ter muitas graduações, vou estudar isso, vou estudar aquilo outro. As empresas, elas começam a criar áreas mais sigilosas, porque isso aqui é nosso segredo. Então, o conhecimento, ele acaba sendo muito mais valorizado, tá? Como é que era a organização? Completamente descentralizada. Eu tinha áreas distintas e essas áreas distintas, elas funcionavam, elas tinham uma certa autonomia. As mudanças já começaram a ficar mais rápidas, tá? Vamos pensar na década de 80, na década de 90, tá? As pessoas eram valorizadas para aquilo que elas sabiam.
formada nisso, com especialização nisso, esse era o foco da época, tá? E os clientes falavam que eles queriam, será que você pode construir para mim uma garrafinha assim, assim, assado? Eles determinavam o que queria. Prestem atenção que não tem nem mercado ainda aqui nessa época. Mercado, o que que é isso? Tá? Eu vou vender ali do lado. Não vou ter uma grande expansão nesse sentido. Quando a gente começa a entrar na era da complexidade, a gente já começa a ter uma mudança forte no ponto. Olha como o mercado, já começa a existir mercados, né? Porque como eu tinha antes barreiras geográficas, agora eu não tenho mais, tá? Então, qual que era o foco principal? As relações. Quem eu conheço? Então, eu conheço fulano que pode resolver o problema de tal lugar. Eu conheço ciclano que vai poder tal coisa. Depois, o sistema, as organizações, todas elas tinham sistemas integrados. Hoje, até as pequenas empresas têm sistemas, tá? O pequenininho, eu vejo que a TOTUS, por exemplo, ganhou bastante espaço justamente porque ela conseguiu já integrar todo o sistema. O que acontece? Sistema de ponto, você já tem mais uma tecnologia, sistema de ponto com ERP, com financeiro, você já começa a integrar tudo. Como é que estão as mudanças? Instantâneas. Tudo começa agora, tá? E as pessoas eram valorizadas, são valorizadas ou eram valorizadas pelo relacionamento. Então, se eu conheço fulano, ciclano, que vai resolver aquele meu problema, né? Essas pessoas, elas são chaves dentro da organização. E os clientes, tá? Eles são totalmente integrados aos sistemas. O cliente recebe as coisas via sistema, quase, tá? Eles pedem, eles até constroem. E os mercados já não têm mais barreira geográfica. Eu já posso vender para qualquer lugar do mundo, do Brasil, do mundo mesmo. Não tem mais, não fico mais restrita ao Brasil. E o que a gente está vivendo hoje? Hoje a gente está vivendo uma era que é frágil, ansiosa, não linear e incompreensível, que vai exigir de todo mundo um foco maior na inovação e na capacidade de adaptação. As equipes, elas são formadas por indivíduos multifuncionais. A gente não resolve mais problema só o RH dentro do RH. Eu tenho RH com financeiro, com marketing, com outras áreas, com a produção. Os problemas são tão mais complexos que eu tenho que ter várias vertentes para resolver aquele problema. Eu não tenho mais um único... Eu não tenho mais uma bala de prata que resolve aquilo rapidinho, tá? Como é que são as mudanças? São dinâmicas e instáveis. É o tempo inteiro, não tem fim. E as pessoas, elas são valorizadas pela resiliência e pela empatia. Por tudo que a gente passou na pandemia, por essa agilidade, por tudo isso estar muito rápido, né? Eu não dou conta. Então, eu acabo tendo que ter essa empatia com todo mundo para poder lidar com essas dificuldades e com essas situações, tá? Como são os clientes? Eles sentam na mesa para desenhar a solução. Eles não estão mais tão longe recebendo as coisas, né? Eles estão lá pensando junto como solucionar aquilo. E os mercados? Hoje eles estão cada vez mais ágeis e frágeis. Frágil, quando a gente fala, é assim, de repente não pode mais, porque muda tantas coisas, então, de repente não pode mais mandar para um lugar, mandar para outro, porque o ecossistema aonde você envia, né, ele pode travar e pode parar. A gente está tendo problemas que a gente nunca imaginou. Se a gente pensar nessa questão de era e de momento, não tem como a gente abrir mão disso. Não tem como a gente falar, não, eu quero voltar para a era da industrialização. Não tem como, filha. Você está na era Bunny. Né? Não é algo que a gente controla, não é algo que a gente domina. E é algo que está todo mundo dentro disso. Não tem quem fique contra. Tem pessoas que são mais impactadas, menos impactadas, mas isso está todo mundo. Correto? Eriquinha, alguma pergunta, alguma colocação? Por enquanto não, mas acho que está todo mundo de queixo caído com essa visualização de como o trabalho vai se alterando ao longo do tempo, né? Acho que está todo mundo percebendo onde a gente está se enfiando agora, né? E acho que dá para trazer para a realidade de todo mundo, né?
A gente vê isso todos os dias, em todas as áreas. Então, eu, pelo menos aqui, já estou repensando muita coisa. Imagina o pessoal aí também. Então, eu quero ver o pessoal colocando comentário aqui no chat, hein? E o que é interessante é que eu sou da era do conhecimento. Então, para eu abrir mão do aquilo que é conhecimento, para ir para a adaptação e para a inovação, para abrir mão desses aspectos, abrir mão, olha, eu vou jogar fora todo o meu conhecimento e vou agora aprender uma coisa nova. O que eu faço? Como eu faço? Como eu me coloco? É isso mesmo? A gente fica inseguro. Por isso que a gente precisa de muita resiliência e empatia. Hoje, os processos seletivos, eles não são, alguns cargos em específico, eles não são mais balizados pelo que você conhece, mas muito mais aquilo que você pode gerar de valor, aquilo que você aprendeu durante todo esse processo. E quais são? Normalmente são muito mais as soft skills, né, e a sua capacidade analítica de aprender, tá? Tanto a analítica quanto a cognitiva, né, do quanto você consegue aprender as coisas, do que realmente o que eu sabia lá em 1902 antes de Cristo, sabe? Não importa mais o que eu conheço, eu tenho que conhecer o novo. Eu tenho que ter a habilidade desse aprendizado atual e cada vez aprendendo mais para poder me adaptar nessa situação total. Tá? Tranquilo isso? Então vamos para o próximo. Qual o próximo elemento que a gente pode olhar dentro de uma empresa para poder fazer essa avaliação? O próximo é o produto e o serviço. Tá? O produto ou o serviço. O produto e o serviço, eles determinam o processo. Tá? Para eu fazer uma comida, eu tenho um processo. Para eu trabalhar no Uber, eu tenho um outro processo. E uma outra realidade. Qual é o processo? Eu entro no carro, tenho que fazer inscrição, tenho que colocar lá, tenho que estar antenada, tenho que estar com isso aqui na mão. Se eu sou uma influencer, eu sou o produto. Então, eu tenho que ter um cuidado comigo total. Se eu trabalho com higiene e limpeza ou numa unidade fabril, alguma coisa nesse sentido, são outros processos completamente diferentes. Então, os produtos em si, eles impactam qual é o processo que eu quero trabalhar. Então, por exemplo, se eu trabalhar com alimentação, eu tenho que ter uma higiene dobrada, triplicada. Eu tenho que ter cuidado com validade, eu tenho que ter um cuidado com a embalagem, o negócio é altamente perecível e isso vai estragar, então eu tenho que ter um domínio da quantidade, porque senão eu vou jogar fora muita comida, e daí vai. Se eu sou um gamer, por exemplo, é um outro processo. Quantas horas aquele menino fica sentado jogando? Aquele menino ou aquela menina fica sentado jogando? Que tipo que processo é esse? Né? Que ele tem que ter, na verdade, para conseguir dar conta disso tudo? Na verdade, é ele ali acima de tudo, tá? E tem uma série de treinamentos para conseguir dar conta desse lugar. Se eu estou numa empresa, se eu sou um juiz, por exemplo, eu tenho um processo. Qual é o processo que ele faz para conseguir tomar aquela decisão? Ele tem uma tomada de decisão e uma autoridade que impacta bastante, e tem um impacto. Então, cada produto ou serviço, ele desenha um processo. E aí eu tenho que olhar, eu quero isso ou não quero isso? Eu dou conta disso ou não dou conta disso? Às vezes a gente não olha o processo, como ele é feito. E a gente nem presta atenção e fala, é uma empresa legal, é disso. Tá bom, e eu não gosto de tecnologia, vou para uma empresa, vou para Google? Né? Ou eu quero ter liberdade, eu vou para o Uber, né? Mas eu quero ganhar muito dinheiro. Será que como Uber eu vou conseguir ganhar muito dinheiro ou não? Né? Qual que é o processo? Mas eu tenho liberdade para completar minha carga horária, eu posso fazer um dinheirinho extra. Tá, beleza. Mas é importante a gente olhar este processo, tá? Quando a gente olha o produto em si. Às vezes a gente não gosta de trabalhar com produto. Eu fiz uma vez uma seleção de um menino que ele era totalmente, gostava da natureza, a preservação da natureza,
tinha um foco enorme nisso e foi para uma empresa que suga os minérios, foi uma mineradora que suga os minérios da natureza. Para aquilo para ele era um conflito interno de valor. Então, eu acho que é legal a gente olhar o que que a gente vai fazer. Esse negócio, esse produto faz sentido comigo ou não? Cuidar de gente, para mim, faz sentido. Então, todos os lugares que vão cuidar de pessoas, faz sentido. Porém, eu fui trabalhar numa empresa de saúde, tá? De produtos médicos e não dei conta. Por quê? Porque o processo lá era muito rápido. E você tinha que fazer. E eu sou meio lentinha, eu não sou tão rápida. Você tinha que ter um senso. Era cirurgia, quase UTI. Você tinha que dar conta daquele tempo. Se você não é rápido, você pode perder a cirurgia naquele momento. Então, mesmo que eu gostasse de uma empresa de cuidar de pessoas, esse é o tipo de cuidado que eu não dou conta. Porque o produto era cirurgia de alta complexidade. Então, você tem que ter logística de cirurgia. Então, são duas coisas muito complexas e muito rápidas. Então, você tem que ter um time de resposta muito grande. Eu sou mais analítica. Então, até eu já tinha ido três, tá? Lertinha. Não dava conta daquela agilidade, tá? Daquele processo. Você precisava ter, ok? Onde vocês estão? Onde vocês saíram? Como é que é o processo? Ele é rápido? Ele é lento? Ele exige profundidade? O que que ele exige? Se a gente está num banco, muitas vezes, você tem que ter uma rapidez, uma profundidade para analisar questões muito grande. É a mesma coisa de um juiz. Só que o juiz tem mais tempo. Às vezes, num banco, você não tem tanto tempo. Agora, você é influencer e não gosta de falar, mais difícil. Ok? Fez sentido para vocês o produto? Coloca aí um joinha, um coraçãozinho para a Eriquinha poder contar aqui para gente. É, tá Se deu subindo aqui os joinhas, assim, viu? O pessoal tá curtindo. tá jóia. Se tá subindo o joinha, tá bom. É, eu acho que é legal. Às vezes a gente não presta atenção nessas coisas, tá? A gente só presta atenção no nome da empresa. Ou muitas vezes alguém falou que era legal. Alguém falou que era legal, mas eu nunca olhei se isso era legal para mim ou não era legal para mim. Beleza? Vamos para o próximo elemento. O próximo elemento é o tamanho da empresa. Quando eu começo a pensar no tamanho da empresa, vamos utilizar como tamanho o número de pessoas, tá? Então, numa empresa não é faturamento, não é quanto ela ganha, porque às vezes tem empresa bem pequenininha que tem um faturamento enorme. No nosso caso é número de pessoas. Se a gente pensa numa empresa pequena, a gente está falando, sei lá, no máximo de 50 pessoas. Vocês concordam que 50 pessoas dá para a gente conhecer todo mundo? Dá para a gente saber o nome de todo mundo? Dá para a gente ter um relacionamento com cada uma dessas pessoas? Então, normalmente, nas empresas pequenas, a gente conhece todos. Os processos, eles são mais enxutos. Quando eu digo enxuto, eles são simples. Na verdade, eles são desenhados do jeito que dá, né? Vamos fazer desse jeito? A gente achou um jeito e fez. Eles não são estruturados, nem sempre. Estou falando de uma forma genérica, mas claro que tem empresas pequenas muito bem estruturadas, tá? Mas a maioria delas, elas vão do jeito que você aprendeu, é ensaio e erro, beleza? Normalmente, a atuação que a gente tem lá dentro, vamos supor que tenha 10 pessoas, a gente faz um pouco de tudo. Você não está restrito a uma única função. Você vai fazer, se você é empreendedor, né, se você quiser montar sua empresa, você vai ter que vender, comprar, pagar, embalar, carregar, fazer tudo, né? Limpar, dobrar, guardar, vai fazer tudo, tudo e mais um pouco. Você e aquela outra pessoa, não tem uma limitação de cargo e função, né? Você não tem uma coisa mais estruturadinha, né? Você acaba conhecendo todas as áreas e assumindo. Uma hora você está pagando, uma hora você está comprando, uma hora você está vendendo. Uma hora você é o RH, outra hora você é a produção. Então, a interação entre as pessoas, as relações, elas são muito mais próximas, mesmo se tiver cada um no seu home office. Você tem uma interação maior, tá? Normalmente, essas empresas, elas tendem a ter menos infraestrutura, né?
E as decisões, elas são muito mais rápidas. Por que elas são rápidas? Porque eu vou lá no financeiro, converso com a pessoa que faz o pagamento. Vou lá no dono da empresa e converso com o dono da empresa. Se é sim, se é não, ele vai acabar tomando a decisão ali na hora, tá? É rápido, porque eu tenho acesso a essas pessoas. E o que eu vou aprender dentro de uma empresa pequena é um pouquinho de tudo. Ninguém está restrito. Você tem o seu, a sua área de atuação, eu sou RH, então eu vou ser um pouquinho mais de RH, mas se eu percebo que a galera da produção está precisando, eu vou lá ajudar. Se eu souber ajudar e puder ajudar, vamos embora. Tá? Isso normalmente é o que você quer aprender numa empresa de pequeno porte. Um pouco de tudo. Beleza? Quando a gente começa a olhar para médio porte, a gente está falando em torno de 100 a 200 pessoas. Você concorda? A gente ainda dá para conhecer todo mundo, ou a maioria, mas a gente já começa a ter que dividir. Não dá para ser aquela coisa meio orgânica como é na pequeno porte. Então, eu vou ter que ter comercial com comercial, financeiro com financeiro, RH com RH, produção com produção. Eu tenho processos mais definidos, porque aqui começa. Como eu não estou enxergando mais tudo, eu tenho que começar onde eu começo, onde eu termino. Então, eu tenho que passar o bastão para o outro. Ah, o comercial vendeu. Ele tem que avisar o pessoal da produção. Se ele não avisar e se ele não começar a passar, você não tem esse processo. Então, você começa a ter problema, começa a ter um pouco mais de problema de comunicação, tá? Por quê? Você já tem mais, os escopos já estão mais delineados, os espaços já estão mais claros, só que eu ainda não aprendi a fazer esse combinado entre uma área e outra. E às vezes eu tenho que mudar todo o processo, porque uma coisa é para uma escala de 10, a outra coisa é uma escala de 1000. Então, eu vou fazer 10 bombonzinhos, eu vou fazer de um jeito, faço um inteiro por minuto. Agora, se eu vou fazer 1000, não dá para fazer desse jeito. Tem que provavelmente ter mais maquinário, ter uma embaladora, ter mais gente. Você começa a criar, a ter a necessidade maior de processos, tá? Então, aumenta a infraestrutura, mas ainda as decisões estão rápidas, porque você tem as pessoas ali junto para tomar a decisão. Beleza? E numa grande porte? Na de grande porte, os processos são muito claros e altamente definidos, tá? Por quê? Eu sou a pessoa do contas a pagar. Eu não vou fazer contas a receber, porque tanta coisa que eu tenho para pagar que não dá tempo. E às vezes tem 10 pessoas no contas a pagar, porque uma pessoa só não dá, ou duas pessoas não dão. Então eu tenho, todo mundo faz o mesmo processo. Os processos eles são mais divididinhos. Então eu tenho mais especialistas na de grande porte, tá? Em algumas áreas. Em específico, a não ser que ela vai mudando, eu estou falando de uma forma genérica, tá, pessoal? Então, essas atuações claras eu quero ser um especialista disso ou não, né? As relações, elas são mais profissionais, elas são menos pessoais e próximas. Elas são um pouco mais distantes, né? Eu não dou conta de conhecer uma empresa que tem 30 mil funcionários ou 2 mil funcionários. Eu não consigo conhecer todo mundo. Eu conheço alguns, mas eu não conheço todos. Você tem uma grande infraestrutura, você tem muitas tecnologias. Então, qual é a diferença, por exemplo, da de grande porte quando surge alguma coisa ou quando você está com problema no seu computador? Você tem vários ramais. Tem o ramal o cara da impressora, o ramal do cara do meu e-mail, e-mails e sistemas. Você tem o ramal da limpeza. Você tem vários ramais para você ligar no grande porte. No pequeno porte, você é o ramal de tudo. Se tá sujo, às vezes você mesma limpa, porque não tem quem limpe, não tem quem não tem quem arruma a impressora. Você já arrumou a impressora? O cara do lado te ajuda a arrumar a impressora, né? Não tem um ramal para você poder ligar e arrumar o seu sistema. Às vezes tem um menino de TI que está lá longe, em algum lugar, que é um prestador de serviço. O que isso mostra? Né? A gente usa mais ou menos esses cargos característicos para a gente perceber o quanto é fracionado as atividades. As atividades, elas não são... você não aprende um pouco de tudo, né? Ela é realmente diferenciada nesse sentido. E muitas vezes as decisões são lentas e burocráticas.
Às vezes, para você poder juntar todos os diretores numa mesma sala, os gerentes numa mesma sala, você demora 2 meses. Porque eles têm tanta coisa. Ah, agora tem um curso não sei o que lá, o outro está na outra área, o outro tem não sei o que. Você não consegue marcar as reuniões ao mesmo tempo. Então, os tempos, eles são diferentes. Tá? Eles têm um outro senso de urgência. Isso a gente está falando de uma grande porte tradicional. Agora, se você está numa uma empresa ágil, com uma metodologia ágil, ela já tem uma outra velocidade e uma outra estruturação, tá? Que hoje é a tendência de quase todas as empresas irem. Mas as especificidades das funções, elas continuam, beleza? Faz sentido isso para vocês, gente? Põe coraçãozinho, mãozinha, Faz ou muito não. sentido, Paulo. Inclusive, eu vou aproveitar para puxar um comentário e amarrar com a pergunta que surgiu aqui, da Ana Laura, tá? Então, Tá. trazendo um pouquinho da minha história, por exemplo, né? Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tinha que conseguir um trabalho para pagar a faculdade. Uhum, Então, eu entrei na faculdade, estava conhecendo o que que era a área do jornalismo, que também se desdobra em tantas possibilidades, né? Já não me imaginava na parte mais tradicional do jornalismo, mas estava ali para descobrir também, porque faz parte do aprendizado. uhum, Independente do que eu estava aprendendo, entendendo sobre a área de jornalismo, eu precisava de um trabalho. Meu primeiro trabalho foi num banco, fazendo atendimento ao uhum, cliente por telefone. Então, eram operações bancárias. O dia inteiro recebendo ligação, um banco gigantesco, e era justamente nesse esquema empresa grande porte, né? Então, uhum, ali, independente da minha vontade, foi uma experiência profissional que me fez ter muita clareza do que eu aguentava e o que eu não aguentava, do que eu queria, do que eu não queria. Então, eu lembro que eu estava ali atendendo pessoas e tudo mais, né? E eu pensei, nossa, acho que eu não dou conta de uma redação de jornalismo mesmo, né? Que tem um ritmo muito intenso, que é aquela coisa sim. de informação o tempo todo pipocando, que você tem que ter uma reação muito imediata. Então, eu já imaginava que esse não era o meu perfil, mas nessa experiência que não tem nada a ver com jornalismo, eu consegui ter ali uma clareza sobre isso, né? E depois, conforme tive mais autonomia para tomar decisões, eu já sabia que o meu foco não ia ser procurar um trabalho numa redação tradicional, ia ter que ser uma coisa diferente dentro ali do jornalismo, da comunicação. E aí, aqui, fazendo. Amarrando com a pergunta da Ana Laura, ela diz assim, né? O processo é muito importante para o resultado final, e a gente está numa época que sempre tem inovação. De quanto em quanto tempo é o ideal fazer uma revisão? Ou seja, fazer essa revisão, né? De você estar tendo uma experiência no ambiente, testando as coisas, etc., até que gira o momento de não, acho que eu preciso mudar, conhecer, enfim. O que que você aconselharia? Eu vou responder daqui a pouco com a resposta dela, tá? Eu vou ficar com a pergunta dela aqui, porque eu tenho a resposta no outro slide, tá bom? Tá ótimo, então, Ana Laura, segura aí. Segura aí, Ana, fica mais um pouquinho, tá? Vamos para o próximo. Quando a gente pensa em alguns outros elementos, a gente pode pensar no jeito de fazer, na origem, né? A origem que eu digo, qual é a cultura do fundador ou do CEO? Essa cultura, essa origem, ela mostra um pouco da dinâmica de trabalho. Então, por exemplo, se a gente pega uma empresa alemã, os alemães, de uma forma geral, eles são mais estruturados. Vou pegar bem pelo senso comum, tá, gente? Mais estruturados e organizados. A tendência é que a empresa seja assim. Quando a gente tem uma empresa japonesa, por exemplo, as empresas japonesas, fiz agora uma entrevista com uma moça que na empresa inteira aqui no Brasil só tem 6 mulheres, tá? Então, assim, eles têm o papel da mulher, ela não existe dentro de uma cultura japonesa no espaço de crescimento. A mulher não tem muito espaço, ela não tem muita voz, mas é a cultura deles. Tá tudo bem, ele é altamente hierárquico. Quando a gente pensa numa empresa italiana, a gente pensa nela mais bagunçada, mais organizada, mais impulsiva, mais calorada, tá? A gente já tive algumas implantações aqui que os CEOs, os diretores, eles vinham com uma emoção toda. Gente, eles não estavam brigando com ninguém, depois saía comer pizza, tá? Era só a intensidade da pessoa que era daquele jeito. Porque eles são assim, as características deles são assim. Quando a gente pensa no americano, de uma forma geral, eles são muito mais. A inovação é muito grande, a velocidade é muito grande, a hierarquia é muito baixa, só que o resultado e o marketing é lá no céu, eles são ótimos de marketing, são maravilhosos.
né? Só que o foco no resultado e na mudança tem uma velocidade maior, tá? Quando a gente pensa até numa empresa indiana, pensando até em vocês, Erika, tem uma coisa muito forte na credibilidade, onde tem tecnologia e cultura e tradição, onde elas conversam isso de uma forma muito forte. E a confiança é uma das bases das relações. Então, você tem. É para ser? É para ser. Teve uma vez que eu fechei um negócio com um indiano que era. Ele olhava no meu olho, eu olhava no olho dele, ele foi pela segurança que a gente estava sentindo um pelo outro, que eu tenho certeza que a gente fechou o negócio. Mas eu não me sentia bem se eu fizesse alguma coisa errada com ele, porque ali eu selei a confiança, né? Isso é uma Nossa, característica. acertou muito. Com a gente aqui na Fundação Advani, a gente tem muita interlocução com os indianos, né? Enfim, a forma como a gente se organiza tem muita interlocução e dá para perceber que tem muitas semelhanças com a cultura brasileira, mas que tem muitas diferenças também. E isso que você narrou sobre a confiança, sobre tradição e ao mesmo tempo tecnologia é o que a gente vive aqui mesmo, viu? Legal. Então, e se a gente pensa na nossa cultura, né, como é que a gente funciona? A gente não é do planejamento, a gente é da última hora, a gente é super divertido e alto astral, a gente é muito conectado na inovação, a gente é veloz, mas a gente não é de processo, gente. A gente precisa de um pouquinho de alemão no nosso sangue para poder desenhar os processos bonitinhos, né? Então, a gente começa a ter essa mistura. Isso vai definir o jeitão de funcionar da empresa, tá? Fez sentido, pessoal? Bora propor mais um elemento? Último elemento, tá? Antes de eu responder a pergunta. O próximo elemento é a personalidade e os valores do dono e do CEO. A gente falou da origem e agora a gente falou da personalidade. Se você tem um CEO, quando muda muitas vezes, dependendo da força que a pessoa tem, né, e do espaço que tem o CEO, por exemplo, ele pode mudar totalmente aquela cultura, tá? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa, na companhia de talentos, era uma turma de comunicação. Você tinha que ter relação e comunicação, relação e comunicação, relação. Essa era a característica da fundadora. A Sofia era altamente comunicativa, então isso vinha no DNA. Se você não fosse, era um problema. Gente, tinha dias que a gente tinha que fazer no escritório, que era escritório na época, que era um tumulto, tumulto. Depois, na hora que você começa a olhar uma cultura, que é já trabalhei com uma pessoa que era contadora. Gente, se o CEO é contador, ele vai olhar o zero vírgula, vai olhar todas as vírgulas, porque é valor para ele isso. Essa questão da vírgula, do número, do cuidado, do detalhe, é da personalidade, é do valor dele. Ele olha, era muito engraçado, porque ele fala assim, Jesus amado, meus números não existe número aproximado, era número preciso. E isso determina toda uma cadeia. Tudo que você faz tinha que ter número dentro do processo dela. Tá? E um terceiro, onde a pessoa era criativa. Onde a criatividade, então, o começar e terminar, jogar fora, vamos fazer o novo. Essa coisa da criação era muito importante. Isso vai dando a caracterização da cultura, tá? E se a gente olhar de uma forma geral, se a gente pega todos os elementos, deixa eu pegar esse ocultar aqui, ele não tá indo. A gente tem empresas mais flexíveis, empresas com foco mais externo, com foco mais interno. A gente começa a olhar, a gente tem um frame bonitinho para colocar a empresa lá, só que aqueles elementos de cima, a gente já começa a fazer essa avaliação da organização. E aí, o que a gente começa? Como é que eu sei, né, se eu gosto, se eu não gosto, se eu me adaptei ou não me adaptei, tá? Antes da gente, a primeira coisa que a gente olhou aqui foi esses elementos, certo? O momento de história, o produto, o tamanho da empresa, a nacionalidade, a personalidade daquele dono. Como é que eu avalio isso? Para mim tem uma avaliação muito simples, tá? Vou descer tudinho. Que é, aí a resposta. Como é que você está sentindo? Como é que você está conectada com a sua sensação?
Essa sua a sensação de bem-estar, ela que vai dizer para você o que realmente você vai estar, você está feliz ou não está feliz. Eu estou bem, eu estou bem. Quando eu trabalhei, logo que eu entrei no mercado de trabalho, era por telefone, né? Muitas coisas eu fazia. Eu entrevistava candidato, falava com candidato. Gente, no final dos 3 primeiros dias eu queria jogar o telefone na parede. Aquilo me irritava profundamente ter que falar com muita gente. Porque eu sou mais fechada, então ter que falar com muita gente, putz, aquilo me irritava, mas foi só uma questão de tempo. Depois eu me acostumei e comecei a ver que eu tinha resultado. Eu comecei a curtir outras coisas. Eu adorava fazer entrevista. Isso era mais fácil. E aí eu comecei a me acostumar e comecei a gostar das pessoas. Comecei a pegar a minha cadeia de valor e comecei a colocar nisso, tá? Então, para a gente poder fazer a análise, a gente tem que olhar o sentir, qual é o tempo quem dá é cada um. Não existe tempo certo ou tempo errado. Se você tá feliz lá e faz 3 anos que você tá lá, tá beleza. Por que você tem que se mexer? Você não tá feliz? Você não tá ganhando o que você tá ganhando? Você não tá bem com o que você ganha? Você tá bem com o que você faz? Você tá bem com aquelas pessoas? Não tem por que se mexer. Agora, não tá feliz? Leve e sai. Só que para você poder se adaptar, aí pensando meio na adaptação, a gente tem que ver naquele primeiro mês ou naqueles 3 primeiros meses, tá ok? Percebo que que aquela empresa faz sentido para mim. Normalmente, o tempo de 3 meses, ele diz se aquele lugar é para gente ou não. Tá? É diferente de eu estar cansado de fazer a mesma coisa depois de tanto tempo, mas adaptar, se eu percebi que tudo aquilo, né, eu consegui fazer essa análise entre o que eu sinto, o tempo e a análise do fora e análise do dentro, que é o que a gente vai ver agora, tá? Ele é o mais importante. O meu momento interno, tá? Como é que eu conecto com tudo aquilo que eu vi? A minha realidade profissional, eu preciso de grana. Ponto. Esse lugar que eu tô, dá grana para aquilo que eu tô entregando? Dá, beleza. Eu quero ganhar. Acho que eu não estou sendo valorizada quanto eu deveria. Vou procurar? Vou procurar. As minhas relações, eu estou satisfeita com aquelas pessoas que eu estou trabalhando, que eu vou passar no mínimo de 6 a 8 horas, ou online ou presencial? Como é que são as minhas relações? E os meus valores? Eu acredito nesse negócio, eu não acredito nesse negócio. Para mim é importante isso ou aquilo. Então, como é que eu estou conectada e estou me ouvindo internamente com os meus aspectos individuais e como é que eu olho tudo aquilo que está ali fora? Então, por exemplo, na época que eu fui diretora de RH, por que eu não me adaptei? Porque eu não era eu era lerdinha, então eu não dava conta de toda aquela velocidade. Eu fiquei 2 anos, tá? Ainda fiquei 2 anos. Não dava conta mais da velocidade que era. Eu não conseguia. A minha chefe era contadora, então eu sou psicóloga, então eu sou boa de número, mas tinha que ser preciso e aquilo para mim me dava uma agonia, tá? Então era 2 pontos. E eu sinto muito mais prazer em trabalhar com um ser humano, né, em consultoria nessa velocidade, nesse outro movimento, do que numa empresa que tem velocidade para entregar aquilo. Mas o time inteiro que estava lá tinha muito sentido naquilo que eles faziam. Eles amavam salvar vidas, eles estavam conectados com o tema saúde. Eu gosto de saúde, mas eu gosto de bem-estar individual. Eu não sou do hospital. O hospital, para mim, me dá pavor. Mas é meu. E eu sinto necessidade de conversar com as pessoas. Você não sabe a agonia que eu estou conversando aqui com o computador e não estou vendo vocês. Seis que vocês estão aí, estão na minha cabeça, né? Mas eu gostaria de estar com vocês pertinho, olhando olho no olho. É isso que eu sinto falta. Então, essa avaliação, cada um tem que fazer no seu tempo, mas tem que fazer. Porque é nesse sentido, olhando fora com critério, olhando dentro o que eu sinto e os meus valores, é que vai fazer esse sentido. Vou dar um outro exemplo para vocês. Uma menina que fez orientação de carreira comigo, ela estava há um tempão já num dos melhores escritórios de advocacia, né? Era um lugar onde os pais trabalhavam,
Só que a menina entregava tudo, ela, super profissional, só que ela chorava todo santo dia. Você acha que ela estava feliz? Não tinha como estar feliz. Uma pessoa que chora todo santo dia, mas ela estava achando que era problema dela se adaptar. E Ela Paula, o não. corpo fala também, né? Então acho que esse pode ser um termômetro, né? Então às vezes a gente até se força em muitas situações e aí a gente vai adoecendo, vai sentindo uma dor aqui, uma dor ali, de repente tá chorando e nem entende exatamente por quê, né? Exatamente. E o dar ouvidos ao sentir, Bruna, ou Erika, é a coisa mais difícil que tem hoje em dia. Ultimamente eu tenho que ensinar as pessoas a sentirem. Presta atenção aonde você está sentindo dor. Presta atenção no seu movimento. A pessoa começa feliz e vai terminando o dia assim, ó. Vai abaixando a energia, vai deixando ela cada vez mais triste para baixo. Que não tem sentido isso. Se acabar com a sua vida por causa do trabalho. A gente tem que saber lidar com os dois. E essa coisa do choro, essa coisa da tristeza, tem muitos lugares, gente. A gente está vivendo um momento da economia brasileira que tem muito emprego, muito trabalho, mas tem que fazer análise para ver. Eu estou no lugar errado. Não sou eu que sou errada, tá? Eu estou num lugar que não tem nada a ver comigo. Eu estou num lugar que não tira o meu melhor. Ou estou em um lugar onde o jeito que essas pessoas fazem eu me sinto um peixe fora d'água. E aí a gente tem que começar a fazer essa avaliação. A adaptação, ela tem um tempo, gente. E o tempo são os 3 meses. E aí você tem que sentir e falar assim, putz, por que eu não estou me adaptando? Eu não sei fazer? Eu não estou entregando? Eu não tenho ritmo? E quais são as empresas que têm? Ou quais são os chefes, sabe? A liderança. Tem liderança participativa. Ó, vou dar um exemplo para vocês Opa, engraçado. e olha só, só uma coisa que comentaram aqui, né? Que tem tudo a ver. A Marcele comentou: eu curei a artrose das minhas mãos quando parei de trabalhar onde eu não gostava. Pronto. Perfeito. Exemplo incrível. Só que o mais legal é você saber por que você não gostava. Para você não cair num outro lugar igual. O importante de fazer essa análise é assim, tá bom, lugares que são assim vão me dar artrose. Então eu vou pegar um outro lugar que não é assim, é assado. E fala uma pergunta. Então, assim, Hum, para conseguir um trabalho, pode ser muito difícil, ainda mais para quem está começando, né? Então, são experiências que realmente desafiam a gente pode dar sorte, entrar num lugar que tudo flui muito bem, que você já chega, já está se sentindo em casa, mas pode ser que você sinta um peixe fora d'água e você já perceba durante esses 3 meses, putz, esse lugar aqui, de repente, não é para mim. Mas a minha situação financeira não me permite simplesmente largar, né? Então, que dica que você dá, né, para pessoa que não está gostando do trabalho, ela está tentando se adaptar, mas ela não consegue. Então, ela precisa ainda mais de tempo ali até ela conseguir uma outra coisa. Como que ela faz para se adaptar nessa situação? ela tem que, acho que algumas coisas ela tem que entender. Primeira coisa, a primeira coisa é por que eu estou aqui, tá? Se eu estou aqui por dinheiro, as coisas, ações, você fala assim, ó, meu boletim vai ser pago. Põe isso na cabeça. Você está ali, você está aguentando aquela situação por dinheiro, tá? Só que não, tudo que a gente aguenta, ela tem um determinado tempo. Você não pode aguentar muita coisa. Se eu colocar para você, se eu pôr na sua mão um copo d'água de 300 ml, depois de 1 hora você segurando ele assim, ele vai parecer 3 litros, não 300 ml. Algo que você faz normal, porque a gente não aguenta algumas coisas por muito tempo. Aquilo vai aumentando o peso, que vira tortura. É isso que a gente não pode deixar fazer. Então, o que você tem que fazer? Começar a se movimentar. É fazer o currículo, começar a procurar com outras pessoas, ou tentar mudar de área internamente. Eu não gosto eu não estou me adaptando nesta área ou nesta empresa.
Eu não estou me adaptando com esse tipo de produto ou com aquele. É começar a fazer uma avaliação e começar a pensar, é criar estratégia, tá, gente? Não é assim, uhul! Não, é criar estratégia mesmo. Para e desenha. Vamos lá. Eu estou aqui, eu não gosto disso, disso e disso. Mas dá para eu aguentar? Dá. Eu aguento ou eu me adapto? Porque tem coisas que perdem o sentido, perdem o incômodo depois de um tempo. Depois de um tempo eu falava no telefone numa boa. Mas é porque eu não sabia que aquilo era, eu tinha que passar por aquilo, né? Porque eu gostava de falar com as pessoas, eu não gostava de ter que ligar. Falar, oi, aqui é a Paula, tudo bem? Depois, quando eu pegava na entrevista, era super de boa, tá? Então, mudei meu método para me livrar do telefone e marcar mais entrevistas, mais presenciais, que eu achava mais legal. Então, você começa a criar mecanismos para facilitar a sua vida e para você poder aguentar aquilo que é aguentável. Qual é o limite do não aguentável? Se você começa a ter artrite, artrose, ficar mal, ficar triste, se você começa a ficar realmente para dentro, se os seus amigos realmente começam a perceber que você está assim, começa a procurar outros lugares que possam tirar o seu melhor. Aí é se movimentar mesmo, mandar currículo, fazer um currículo legal, olhar o LinkedIn, sabe? Avisar as pessoas, não dentro da empresa, mas algumas outras pessoas que possam te ajudar. Se você é um jovem aprendiz, é conversar na entidade que te ajuda, porque eles também podem te orientar. É, realmente, eu sou da área financeira, eu gosto de finanças e eu estou aqui estudando, estou aqui no comercial. Né? Você experimentou e não gostou, né? Será que dentro da empresa, será que a empresa parceira pode te ajudar a te encaminhar para uma outra vaga lá dentro, onde você vai ficar mais feliz e vai tirar o seu potencial e seu melhor? Eu acho que essas coisas é, é o que você faz com a sua indignação e com o seu incômodo. Mas você tem que perceber que você está incomodado. Reclamar não resolve. Ou cria um plano de ação, ou vamos conversar lá dentro, eu vou tentar adaptar. E você percebe que é tênue tudo essas diferenças e não tem uma fórmula correta. Cada um sente de um jeito. E aí esse sentir é que vai balizar. Não posso ver uma pessoa chorando, vai se adaptar, chora, você vai se adaptar. Ela chora todo dia, toda hora. Uma hora você vai se adaptar. Não, gente. Você pode chorar 3 dias, ou chorar de vez em quando de cansaço. Mas sendo maltratado, tá num estresse total, não, né? Vamos para a próxima. Vamos tentar buscar um próximo. E muitas vezes esse próximo dá um trabalho mesmo. É um processo, não é uma coisa gostosa de fazer essas mudanças. Mas a hora que a gente se acostuma com essas mudanças e percebe que é para melhor, nossa, nossa vida calma. Tanto que eu não sei quem foi que falou que a artrite melhorou, está trabalhando com certeza mais feliz. Pode não estar no sonho, mas pelo menos já não está no sofrimento. Pois é, e olha só, tem um comentário aqui do Alex, né? Falando, eu sou pedreiro e estudo engenharia civil, consegui meu estágio na empresa que trabalho. Então, para você Pronto. ver o que você está dizendo, né? Tem o esforço ali, né? Enfim, aí às vezes a gente começa, a gente não sabe exatamente onde que vai parar, né? Mas as oportunidades se criam também. Então, vai muito de você conseguir identificar se é um lugar que você consegue ter mobilidade, se você consegue ter autonomia para mudar processos, né? Se não existe espaço para nada disso, então o mundo é muito grande também, né? O pessoal, eu vou deixar aqui, eu sei que já são 7 horas, né, Eriquinha? Vou deixar aqui aqui tá o meu contato. Então, tem meu e-mail, tem meu WhatsApp, tem o meu LinkedIn, para vocês ficarem à vontade, podem me chamar, pode falar, eu vou conversar com todo mundo que precisar e que quiser, não tem problema nenhum, tá? Sou super disponível nesse sentido. Só não espalha muito para muita gente, mas pode mandar. Maravilha, ó, o pessoal tá mandando aqui uma enxurrada de corações, você viu? Ai, que coisa boa. Ó, eu vou parar aqui É, de. Pelo menos para eu ver, né? Ver você, né, Eriquinha? Ah, ó, as palminhas, coração, o pessoal gostou, viu? Pessoal, se alguém tiver mais alguma dúvida, essa é a hora, viu? Não sejam tímidos, podem escrever aqui no chat. Acho que a gente cobriu muitos temas importantes, né? Mas acho que o principal deles é de como a gente
precisa desenvolver esses mecanismos, né? Então, se dá a chance de experimentar ambientes, porque às vezes na nossa cabeça a gente acha que gosta de uma coisa, chega lá e a realidade é outra, né? E também ter a flexibilidade para se permitir mudar, né? Às vezes a gente fica honrando uma coisa que a gente era ou uma coisa que a gente achava que gostava, e no fim das contas, isso pode não trazer exatamente aquele senso de realização, e é preciso abrir caminhos, né, para você conseguir navegar pelo mundo profissional, que, enfim, a gente tem muita coisa aí para descobrir no mundo que está em constante mudança também. Então, por que que a gente não mudaria? E por que que a gente não faria esses movimentos também, né, Paula? Exatamente, exatamente, Eriquinha. Tá bom? Perfeito. Então, pessoal, quero agradecer aqui a presença de todo mundo. Eu vou só lançar aqui uma avaliação bem rápida que a gente tem, né, para vocês dizerem se gostaram da sessão, enfim, aquela coisa básica. E, Paula, quero te agradecer de coração por tudo que você compartilhou aqui com a gente. Eu acho que foi uma análise muito boa de o que que é o mundo, basicamente, e como que a gente se situa nele, né? Como que a gente consegue tomar decisões que são mais benéficas para a nossa saúde em todos os sentidos. Eu acho que o pessoal que participa da nossa rede aqui da Fundação Advani é muito antenado nisso. Então, acho Hum, que ressoou bastante com o pessoal. E, enfim, fica o meu agradecimento também pela sua disposição em seguir em contato com a gente, viu? Eu que agradeço, Erika, agradeço a oportunidade, agradeço a todos, estou disponível, estamos aqui para isso, tá bom? É isso aí. Então, pessoal, boa noite para vocês. E na semana que vem a gente já tem a nossa próxima conversa com o especialista, que eu tenho certeza que é um tema que todo mundo vai gostar, que é como manda bem na entrevista. Então, ó, pessoal, vocês não podem perder. A gente vai mostrar muitas coisas legais, tá bom? É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.